A vida tem um jeito curioso de nos guiar por caminhos que nunca imaginamos. Quando eu era menina, jamais pensei que um dia seria parteira. Muito menos que minhas mãos trariam ao mundo tantas vidas. Mas o destino... o destino sempre tem planos que não conseguimos prever. Meu nome é Berenice. Tenho 82 anos e carrego comigo mais histórias do que consigo contar. Algumas são cheias de alegria, de choros de bebês saudáveis, enchendo os lares. Outras, no entanto, são pesadas. Segredos que nunca ousei compartilhar com ninguém. Mas hoje decidi abrir meu coração. Mas antes de começar a falar mais da minha história, comente aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Adoro saber até onde minha história pode chegar. Bom, meu povo, minha mãe, Dona Eulália, aprendeu o ofício de parteira com minha avó Josefina. E eu fui a 4ª geração da família a seguir esse caminho. Desde pequena, eu via minha mãe sair de casa às pressas, carregando sua maleta de couro, indo atender uma mulher em trabalho de parto. Ela voltava horas depois, com as roupas amassadas e um brilho diferente nos olhos. Eu sempre a ouvia dizer: trouxe mais uma vida ao mundo hoje. Para mim, aquilo parecia mágico, mas também assustador. A primeira vez que vi um parto, eu tinha 11 anos. Minha mãe me levou sem aviso, achando que seria bom para eu aprender. Eu não estava preparada para aquilo. O sangue, os gritos, a dor da mulher. Tudo me deixou apavorada. Naquela noite, jurei para mim mesma que nunca seguiria essa profissão. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Com o tempo, fui me acostumando a ver minha mãe trabalhando. Aos poucos, percebi que, apesar da dor, havia algo muito bonito naquele momento. O renascimento, o primeiro choro de um bebê. A emoção da mãe ao segurar o filho nos braços. Foi numa noite quente de verão, quando eu tinha 13 anos, que tudo mudou. Minha mãe foi chamada às pressas para ajudar uma mulher em trabalho de parto. Sem pensar 2 vezes, virei para ela e disse: "Mãe, eu quero ir junto." Os olhos dela brilharam, e foi naquela noite que eu descobri minha verdadeira vocação. Minha mãe não disse nada de imediato, apenas me olhou por um instante, como se quisesse ter certeza de que eu realmente queria estar ali. "Tem certeza, Berenice?" perguntou. Eu assenti, determinada. "Quero aprender, mãe." Ela sorriu de leve e pegou minha mão. "Então venha. Hoje você vai ver o milagre da vida de perto." Saímos de casa apressadas, carregando a maleta de couro surrada que minha mãe nunca largava. A casa para onde fomos era simples, de madeira, com uma lamparina acesa na janela. Assim que entramos, o cheiro de ervas e suor preencheu minhas narinas. A mulher em trabalho de parto, Dona Alzira, estava deitada em uma cama de lençóis amassados, o rosto coberto de suor. Seu marido andava de um lado para o outro, nervoso, esfregando as mãos. "Está demorando muito," ele disse aflito. Minha mãe permaneceu calma. "O bebê vem no tempo certo, seu Antônio. Acalme-se." Fiquei no canto do quarto, observando cada movimento da minha mãe. Ela segurava a mão de Dona Alzira, falava palavras de conforto e, ao mesmo tempo, preparava tudo com uma precisão que me impressionava. Aquela cena ficou gravada na minha mente. A força daquela mulher, o cuidado da minha mãe, o choro do bebê ecoando pela casa no final. Foi ali que percebi que não havia nada mais bonito do que ajudar uma vida a chegar ao mundo. A partir daquele dia, passei a acompanhar minha mãe sempre que podia. Aprendi a reconhecer os sinais do parto, a preparar os chás para aliviar as dores, a manter a calma mesmo nos momentos mais difíceis. Mas, por mais que a parteira trouxesse vida, ela também conhecia a dor da perda. E eu descobriria isso da maneira mais cruel possível. Os anos passaram, e eu me tornei a sombra da minha mãe. Onde ela ia, eu ia junto. Aos 16 anos,
Já sabia como ajudar uma mulher a respirar durante as contrações, como posicionar as mãos para receber um bebê e até como acalmar os maridos desesperados. Mas nada podia me preparar para o dia em que vi, pela primeira vez, a vida escapar por entre os dedos. Era uma noite fria quando bateram na nossa porta. Era um rapaz jovem, ofegante, com os olhos arregalados de desespero. Ele disse: "Pelo amor de Deus, venham rápido. Minha esposa. Algo está errado." Minha mãe e eu pegamos nossas coisas e corremos até a casa dele. Assim que entramos no pequeno quarto, percebi que havia algo diferente. A mulher, uma moça chamada Rita, estava pálida demais. O lençol abaixo dela estava encharcado de sangue. Senti um frio na espinha. Minha mãe não hesitou. "O bebê está quase chegando. Precisamos agir rápido." Eu segurei a mão de Rita. "Vai ficar tudo bem." Menti. Afinal, era isso que parteiras faziam. Davam esperança, mesmo quando havia medo. O parto foi difícil. O bebê demorou a sair e, quando finalmente veio ao mundo, não chorou. Minha mãe agiu rápido, massageando seu peitinho, soprando ar com delicadeza. E então, um som fraco, um choro rouco. O bebê respirava. Mas Rita já não tinha forças. Seu peito subia e descia devagar. Minha mãe segurou sua mão com força. "Aguente firme, minha filha. Seu bebê está bem." Mas ela apenas sorriu de leve, seus olhos cheios de lágrimas, e sussurrou: "Cuide dele por mim." E então, se foi. Aquela noite me marcou para sempre. Descobri que, às vezes, trazer uma vida ao mundo significava perder outra. E entendi que carregar aquele fardo fazia parte do destino de uma parteira. Mas eu ainda não sabia que os segredos mais sombrios do meu ofício estavam apenas começando a ser revelados. Depois daquela noite, nunca mais fui a mesma. Segurar uma nova vida nos braços ao mesmo tempo em que via outra se apagar foi uma dor que nunca soube explicar. Eu me perguntava: será que poderíamos ter feito algo diferente? Mas minha mãe me ensinou que parteiras carregam tanto a alegria quanto o luto, e que nem sempre podemos lutar contra o destino. Continuei meu aprendizado, agora com um olhar mais maduro, sabendo que cada parto era uma batalha contra o tempo, contra as circunstâncias, contra o próprio corpo da mulher. E foi assim que, aos 19 anos, me tornei oficialmente parteira. Minha mãe já não corria mais de casa em casa com a mesma energia de antes, e foi passando para mim as responsabilidades que carregou por tantos anos. Foi então que conheci uma mulher que me revelaria um segredo que mudaria tudo o que eu acreditava sobre minha profissão. Ela se chamava Dona Carlota, uma parteira experiente de uma cidade vizinha. Um dia ela veio até minha casa dizendo que precisava falar comigo. "Tenho algo para te ensinar, Berenice", disse sua voz séria. Ela me levou até sua casa e lá me contou histórias que me deixaram sem palavras. Histórias de mulheres que, ao invés de receberem seus bebês nos braços com alegria, precisavam escondê-los. Histórias de moças que eram levadas por suas famílias para lugares afastados, onde davam à luz em segredo, apenas para nunca verem seus filhos de novo. Histórias de bebês que eram entregues a famílias ricas em troca de dinheiro. Eu fiquei pálida. "Isso não pode ser verdade", murmurei. Dona Carlota suspirou. "Parteiras conhecem a luz e a escuridão do nascimento. Nem sempre trazemos apenas alegrias, minha filha. Às vezes, somos obrigadas a carregar os segredos mais pesados. Eu não sabia, mas em breve, eu mesma teria que lidar com um segredo como esse. E minha vida nunca mais seria a mesma." As palavras de Dona Carlota ficaram martelando na minha cabeça por dias. Eu queria acreditar que aquilo era raro, que as parteiras existiam apenas para trazer alegria, para dar esperança às mães. Mas, no fundo, eu sabia que nem toda a história tinha um final feliz. Até que, um mês depois daquela conversa,
Fui chamada para um parto que me colocaria cara a cara com essa realidade sombria. Era uma noite chuvosa quando uma mulher bateu à minha porta. Ela estava coberta por um véu escuro e olhava para os lados como se estivesse fugindo de alguém. "A senhora é a parteira?" perguntou com a voz baixa. Assenti, desconfiada. "Meu nome é Odete", disse ela. "Preciso da sua ajuda." Ela me levou até uma casa afastada nos arredores da cidade. Era um casarão antigo, de janelas trancadas, como se o mundo lá fora não pudesse saber o que acontecia ali dentro. Lá dentro, deitada em uma cama luxuosa, estava uma moça muito jovem, não devia ter mais de 16 anos. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. "Ela está em trabalho de parto há horas", disse Odete impaciente. "Queremos que tudo acabe logo." Eu soube, no mesmo instante, que aquele bebê não era desejado. Engoli em seco e me aproximei da menina. "Qual seu nome, minha filha?" perguntei, pegando sua mão gelada. Ela me olhou com os olhos cheios de medo. "Elisa." "Vai ficar tudo bem, Elisa. Estou aqui com você." Mas eu sabia que não ficaria. Aquele bebê estava destinado a nunca conhecer sua mãe. E, pela primeira vez na minha vida, eu me vi diante de uma escolha terrível. Obedecer às ordens que me foram dadas ou tentar salvar aquela criança do destino que haviam imposto a ela. Meu coração batia forte enquanto segurava a mão trêmula de Elisa. Ela estava assustada e eu também. Mas eu precisava manter a calma. "Respira comigo, querida." Falei baixinho, ignorando o olhar impaciente de Odete. O trabalho de parto foi longo e difícil. Elisa era jovem demais, frágil demais. Seu corpo tremia a cada contração, e lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu sabia que a dor física era forte, mas o pior era o que viria depois. Quando, enfim, o bebê nasceu, um choro forte encheu o quarto. Um menino, saudável. Olhei para Elisa e vi algo em seus olhos. Por um breve instante ela sorriu, como se tivesse esquecido de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Mas o momento durou pouco. Odete se aproximou rapidamente, envolveu o bebê em um pano e o tirou dos meus braços antes que eu pudesse reagir. "Ele vai para outro lugar", disse em tom firme. "Como combinado." Os olhos de Elisa se arregalaram. "Não!" ela gritou, tentando se levantar. "Me devolvam meu filho." Mas duas mulheres entraram no quarto e a seguraram. Eu congelei. Aquilo era errado. Era cruel. Mas o que eu podia fazer? "Berenice, você já cumpriu seu papel", disse Odete, olhando para mim com severidade. "Agora vá para casa e esqueça o que viu aqui." Mas como eu poderia esquecer? Segurei os punhos cerrados. Eu queria gritar, queria tomar aquele bebê de volta e entregá-lo para Elisa. Mas eu sabia que se tentasse, poderia nunca mais sair daquela casa. Então, fiz a única coisa que podia. Gravei cada detalhe daquela cena na minha mente. Se eu não pudesse mudar aquele destino naquela noite, eu encontraria um jeito de fazer justiça depois. Porque aquele menino era da Elisa, e eu não ia deixar que ele desaparecesse sem lutar. Aquela noite me assombrou por dias. O choro de Elisa ecoava na minha mente, assim como a imagem de Odete levando o bebê embora, como se fosse apenas um objeto a ser descartado. Eu sabia que aquilo acontecia. Dona Carlota já tinha me avisado que parteiras às vezes eram chamadas para situações como essa. Mas ver com meus próprios olhos foi diferente. Tentei voltar à minha rotina. Atendi outros partos, cuidei de outras mães. Mas a imagem daquele menino sendo arrancado dos braços da própria mãe não saía da minha cabeça. E então, um dia, recebi uma visita inesperada. Era Elisa. Ela estava magra, abatida, mas havia uma determinação nos olhos dela que não existia antes. "Dona Berenice, eu preciso da sua ajuda", disse ela, a voz firme, mas trêmula. Engoli em seco.
Você quer seu bebê de volta, não é? Ela assentiu, os olhos marejados. Eu não posso seguir minha vida sem saber onde ele está. Abaixei a cabeça. Eu sabia que ajudá-la poderia me colocar em perigo. Eu tinha ouvido histórias de mulheres que desapareceram depois de tentar enfrentar aqueles que comandavam esse tipo de coisa. Mas também sabia que se eu ficasse de braços cruzados, nunca me perdoaria. Respirei fundo e olhei nos olhos de Elisa. Vamos encontrar seu filho. Ela sorriu pela primeira vez e, naquele momento, eu soube que estava prestes a me envolver no maior risco da minha vida. A decisão de ajudar Elisa não foi fácil. Eu sabia que estava lidando com pessoas influentes, gente que não queria ser incomodada. Mas naquele momento, olhando para os olhos desesperados daquela moça, entendi que eu não tinha escolha. Você lembra de algo? Algum nome? Algum detalhe que possa nos ajudar? Perguntei. Ela respirou fundo e balançou a cabeça. Só lembro da mulher chamada Odete. Foi ela quem levou meu bebê. Aquilo já era um começo. Passei os dias seguintes perguntando discretamente entre as parteiras mais velhas da cidade. Aos poucos, fui descobrindo que Odete não trabalhava sozinha. Havia uma rede por trás dela. Mulheres eram levadas para locais afastados, davam à luz em segredo e tinham seus filhos entregues para adoção de maneira ilegal. Era um negócio sujo, onde bebês eram vendidos para famílias ricas que não podiam ou não queriam esperar pelos trâmites legais da adoção. Meu estômago revirou. Eu já havia ajudado a trazer tantas vidas ao mundo e agora sabia que algumas delas haviam sido arrancadas de suas mães. Mas eu não podia me deixar levar pelo medo. Com a ajuda de uma vizinha, descobri onde Odete morava. E numa tarde silenciosa, bati à sua porta. Ela me olhou surpresa, mas manteve a postura firme. Berenice, o que faz aqui? Olhei dentro dos olhos dela e fui direta. Quero saber para onde levou o bebê de Elisa. Ela sorriu como se achasse graça da minha ousadia. Você sabe que não pode se meter nisso, não sabe? Mas eu não ia recuar. Eu não vou embora sem respostas, Odete. Ela me encarou por um longo tempo. E então, baixou a voz e disse algo que me arrepiou até os ossos. Você não faz ideia de onde está se metendo. Odete me olhava fixamente, os olhos escuros e frios, como se medisse minha coragem. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não podia recuar. Me diga para onde levou o bebê de Elisa. Repeti, firme. Ela sorriu de canto. Você acha que pode mudar alguma coisa, Berenice? Isso acontece há anos. Você não foi a primeira parteira a ver algo assim, e não será a última. Minhas mãos tremiam, mas me mantive de pé. Elisa merece saber onde está o filho dela. Odete suspirou e fechou a porta atrás de si, como se quisesse evitar que alguém nos ouvisse. O bebê foi entregue a uma família de outra cidade, uma gente importante. Ele agora tem outro nome, outra vida. Não adianta tentar encontrá-lo. Meu coração apertou. Mas isso é errado. Ela cruzou os braços e me olhou com seriedade. Errado? Você acha que Elisa teria condições de criar essa criança? Ela era uma menina, filha de um homem que a queria morta só por ter engravidado. Se não fosse por nós, o bebê nem teria nascido. Engoli em seco. Eu sabia que Elisa tinha sido forçada a esconder a gravidez, mas nunca soube que sua própria família era contra a criança. Isso não muda nada, murmurei. Ela tem o direito de saber. Odete soltou uma risada seca. E o que você pretende fazer? Bater na porta dessa família rica e exigir que devolvam a criança? Eu não sabia. Mas sabia que não podia simplesmente aceitar aquilo. E então, tomei minha decisão. Se você não me disser onde ele está, eu vou procurar.
E vou contar para Elisa tudo o que sei. Odete estreitou os olhos. Você está brincando com fogo, Berenice. Tem gente que não gosta de ser incomodada. Mas eu já tinha tomado minha decisão. E não ia parar até encontrar aquele menino. Saí da casa de Odete com o coração disparado. Suas palavras ainda ecoavam na minha cabeça. Tem gente que não gosta de ser incomodada. Aquilo não era apenas um aviso, era uma ameaça. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Naquela noite, contei tudo a Elisa. Ela ouviu em silêncio, as mãos apertadas no colo. Quando terminei, vi lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Então ele está vivo, sussurrou. Assenti. Sim, mas está com outra família, em outra cidade. Ela respirou fundo e olhou para mim com determinação. Eu preciso encontrá-lo, Dona Berenice. Preciso pelo menos vê-lo uma vez. Eu sabia que não seria fácil. Mas olhando para aquela jovem, que tinha sido arrancada do próprio filho, percebi que não podia deixá-la sozinha. Nos dias seguintes, fiz algo que nunca tinha feito antes. Usei minha rede de parteiras para buscar informações. Conversei com mulheres que já haviam trabalhado para Odete. Fiz perguntas discretas, juntei pistas. E, por fim, descobri um nome. Senhor e Senhora Cavalcante. Um casal rico de uma cidade vizinha, que recentemente havia adotado um bebê recém-nascido sem passar pelos trâmites legais. Era ele. Agora eu tinha um destino, mas o que eu não sabia era que estava prestes a me colocar em mais perigo do que jamais imaginei. Com o nome da família em mãos, minha mente fervilhava de dúvidas. Como eu chegaria até eles? O que eu diria? Se fossem realmente poderosos, poderiam me impedir de chegar perto. Mas eu não podia desistir. Passei noites em claro, planejando. Até que numa manhã ensolarada, vesti meu melhor vestido, prendi os cabelos com firmeza e parti para a cidade vizinha. Chegando lá, perguntei discretamente sobre os Cavalcante. Todos pareciam conhecê-los. Família importante, gente muito respeitada, disse um vendedor de frutas. Sempre ajudando a igreja, dando emprego para os mais pobres. Eu sabia o que isso significava. Eram poderosos o suficiente para esconder segredos. Depois de algumas voltas, finalmente cheguei à grande casa deles. Era um casarão imponente, com um jardim bem cuidado e um portão alto de ferro. Meu coração acelerou. Respirei fundo e toquei a campainha. Uma empregada atendeu. Pois não? Bom dia, minha filha. Me chamo Dona Berenice e sou parteira. Estou passando para oferecer meus serviços à senhora da casa. Ela me olhou desconfiada, mas abriu o portão. Espere aqui. Vou perguntar se a patroa quer recebê-la. Fiquei ali esperando, minhas mãos suadas. Minutos depois, a porta principal se abriu. E lá estava ela, Dona Margarida Cavalcante. Uma mulher bem vestida com olhar calculista. Atrás dela, em um carrinho, um bebê dormia tranquilamente. Meu coração quase parou. Era ele. Eu tinha encontrado o filho de Elisa. Mas eu ainda não sabia como tirá-lo dali. Fiquei parada por um momento, sem saber o que dizer. Meu coração batia tão forte que parecia que Dona Margarida podia ouvi-lo. Mas eu precisava manter a calma. Ela me observava com atenção, como se tentasse adivinhar o que eu fazia ali. Então, a senhora é parteira? Perguntou cruzando os braços. Assenti e sorri, tentando parecer o mais natural possível. Sim, minha filha. Atendo muitas mulheres da região. Soube que a senhora pode precisar de ajuda e quis me apresentar. Ela franziu a testa. Eu já tenho médicos. Não preciso de parteira. Meus olhos se desviaram para o bebê adormecido no carrinho. Ele era tão pequeno, tão frágil. Eu precisava pensar em algo rápido. Claro, claro, mas não vim só por isso. Continuei, escolhendo cada palavra com cuidado.
Tenho experiência com recém-nascidos também. Sei que a adaptação às vezes pode ser difícil. O bebê tem dormido bem? Margarida pareceu relaxar um pouco. Na verdade, não muito. Ele chora bastante à noite. O médico disse que é normal, mas às vezes fico preocupada. Me aproximei levemente tentando ver o bebê melhor. Posso dar uma olhada? Tenho alguns truques antigos para acalmar os pequenos. Ela hesitou, mas depois assentiu. Ajoelhei-me ao lado do carrinho e toquei de leve o cobertor que o envolvia. Meu coração se apertou. Aquele menino era de Elisa. Aquele bebê deveria estar nos braços da mãe verdadeira. E foi naquele instante que tomei minha decisão. Eu ia tirá-lo dali. Mas para isso precisava de um plano. Enquanto tocava o pequeno pezinho do bebê, senti um aperto no peito. Como eu poderia tirá-lo dali sem chamar atenção? Dona Margarida me observava com curiosidade. A senhora parece gostar de bebês. Engoli em seco e sorri. Minha vida inteira foi dedicada a eles. Sei quando um bebê está saudável. E este aqui parece muito bem cuidado. Ela sorriu com orgulho. Claro que está. Meu marido e eu fazemos de tudo por ele. Aquelas palavras me deram um estalo. Tudo mesmo? Ela franziu a testa. Como assim? Respirei fundo. Eu precisava plantar uma dúvida na mente dela. Algo que a fizesse hesitar. Eu já vi muitos casos de bebês que precisavam de cuidados especiais, mas os médicos demoraram a perceber. Algumas doenças só se manifestam depois de algumas semanas. O rosto dela empalideceu. Mas o médico disse que ele está bem. Assenti. Sim, mas às vezes os médicos não percebem certos sinais. Eu poderia examiná-lo mais de perto. E, se notar algo, recomendo uma avaliação. Margarida hesitou. Era claro que a possibilidade de algo estar errado a deixava desconfortável. Eu teria que falar com meu marido. Essa era a minha chance. Não precisa incomodá-lo. Podemos fazer um teste simples agora mesmo. Se eu notar qualquer coisa fora do normal, a senhora decide se quer investigar melhor. Ela olhou para o bebê, depois para mim. Tudo bem, mas só um rápido exame. Segurei o bebê nos braços pela primeira vez. Aquele menino tinha que voltar para Elisa. Agora, eu só precisava da oportunidade certa para fugir com ele. Segurei o bebê com delicadeza, sentindo seu corpinho quente e frágil contra meu peito. Ele se mexeu um pouco, mas continuou dormindo. Meu coração estava acelerado. Eu precisava agir com cautela. Dona Margarida me observava com atenção. E então? O que está olhando? Respirei fundo, mantendo a expressão neutra. Estou verificando a respiração dele. Alguns bebês apresentam pequenas dificuldades que passam despercebidas nos primeiros meses. Ela arregalou os olhos. Meu Deus! Ele tem algo errado? Balancei a cabeça rapidamente. Ainda é cedo para dizer. Mas para ter certeza, eu precisaria levá-lo para um lugar mais silencioso, sem distrações. Margarida franziu a testa. Aonde? Eu já tinha pensado nisso. Conheço um lugar seguro. Um centro de parteiras que trabalha com recém-nascidos. Lá podemos verificar se ele está realmente bem. Ela pareceu desconfiada. Não sei. Meu marido não gostaria disso. Apertei o bebê contra mim, como se já fosse protegê-lo. É só uma consulta. Se ele estiver saudável, a senhora pode ficar tranquila. Mas e se houver algo? Quanto antes soubermos, melhor para ele. Margarida hesitou. O medo de que algo estivesse errado estava plantado na mente dela. Ela olhou para o bebê, depois para mim. Está bem, mas eu vou junto. Meu estômago revirou. Isso complicava as coisas. Mas eu não desistiria. Agora só precisava de um jeito de afastá-la antes que chegássemos ao nosso destino. Saímos juntas da casa dos Cavalcante. Eu com o bebê nos braços
e Dona Margarida andando ao meu lado, ainda hesitante. Meu plano estava funcionando até certo ponto, mas agora eu precisava afastá-la de mim. Se ela chegasse até o suposto centro de parteiras, descobriria que tudo era uma mentira. Enquanto caminhávamos em direção à rua principal, senti o bebê se remexer. Seu rostinho estava corado e ele começou a soltar pequenos gemidos. Foi aí que tive uma ideia. Ele está inquieto, comentei, olhando para Margarida. Pode ser fome. Ele já mamou hoje? Ela pareceu confusa. Sim, há algumas horas. Mas tem uma babá que cuida disso. Balancei a cabeça com um ar de preocupação. Pode ser que ele precise de algo específico. Tem uma fórmula caseira que ajuda bebês sensíveis a digerirem melhor o leite. Mas precisaríamos comprar os ingredientes antes de irmos para o exame. Margarida franziu a testa. Onde podemos conseguir isso? Apontei para um mercadinho na esquina. Ali vendem tudo o que preciso. Se a senhora puder ir até lá, eu espero aqui com ele. Ela hesitou. Não sei se devo deixá-los sozinhos. Acelerei meu tom de voz, fingindo pressa. Não podemos perder tempo. Se ele estiver com algum desconforto, a senhora não quer que piore, certo? O medo tomou conta dela. Está bem, mas não saia daqui! Ela correu em direção ao mercadinho. E assim que virou a esquina, eu fugi! Agarrei o bebê e corri o mais rápido que pude pelas ruelas da cidade. Meus pés mal tocavam o chão, e meu coração batia tão forte que achei que desmaiaria. Mas eu não podia parar. Eu precisava levar aquele menino de volta para sua mãe. Agora a única pergunta era: conseguiria escapar antes que me encontrassem? Corri pelas ruelas apertadas, desviando das pessoas e mantendo o bebê seguro contra meu peito. Eu ouvia apenas minha respiração ofegante e os batimentos acelerados do meu coração. A qualquer momento, Margarida perceberia que eu havia desaparecido e daria o alarme. Minha única chance era chegar até a estação de trem antes que alguém pudesse me impedir. Depois de algumas quadras, avistei uma carroça carregada de sacos de farinha. O carroceiro era um senhor simpático, de cabelos grisalhos e olhar bondoso. Moço, por favor, preciso de uma carona até a estação, implorei. Ele me olhou de cima a baixo, notando minha expressão desesperada e o bebê em meus braços. Está fugindo de alguém, minha filha! Engoli em seco. Não podia contar toda a minha verdade. É uma emergência. Preciso levar esse bebê para a mãe dele. Ele hesitou por um momento, mas então assentiu. Suba logo. Sem pensar duas vezes, me joguei para dentro da carroça, me escondendo atrás dos sacos de farinha. O carroceiro chicoteou os cavalos e começamos a nos mover. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás e vi, ao longe, Dona Margarida saindo do mercadinho, olhando em todas as direções, desesperada. Ela percebeu. Meu coração disparou. O que eu não esperava era que ela começaria a gritar para os homens que estavam perto dela. Peguem aquela mulher! Ela roubou meu bebê! O pânico tomou conta de mim. A cidade inteira ouviria aquele grito. Agora, eu não era apenas uma parteira tentando salvar um bebê. Eu era uma fugitiva. A carroça sacolejava enquanto os cavalos avançavam pelas ruas de paralelepípedos. O bebê começou a se mexer, soltando pequenos resmungos. Meu coração apertou. Se ele chorasse alto demais, poderiam nos ouvir. Abaixei-me entre os sacos de farinha, balançando-o suavemente. Shhh, pequenino. Aguente firme. O carroceiro olhava para mim de canto de olho, claramente preocupado. Moça, isso tá ficando perigoso. Se alguém nos parar, o que eu digo? Respirei fundo. Que estou levando meu sobrinho doente para outra cidade. Ele balançou a cabeça. Espero que isso funcione, porque estão vindo atrás de nós. Meu sangue gelou.
Levantei a cabeça por um instante e vi, ao longe, 3 homens correndo, empurrando as pessoas do caminho. Entre eles, um sujeito de terno escuro. Provavelmente um dos capangas da família Cavalcante. Eles sabiam que eu estava fugindo e não iam deixar barato. Precisamos ir mais rápido, supliquei. O carroceiro estalou as rédeas e os cavalos aceleraram. A carroça trepidava tanto que achei que íamos tombar. A estação de trem já estava à vista, mas os homens também estavam cada vez mais próximos. Eu tinha poucos minutos para pensar em um plano. Se me pegassem ali, eu nunca mais veria a luz do dia. Mas se conseguisse entrar no trem, essa seria a minha única chance de escapar. A estação de trem estava logo à frente. Podia ver o vapor saindo da locomotiva, os passageiros subindo apressados nos vagões. Mas os homens atrás de mim estavam se aproximando rápido demais. Eu precisava agir. Agora. Agarrei o bebê com firmeza e me preparei para pular da carroça. Moça, tenha cuidado! Alertou o carroceiro, assustado. Ignorei o medo que fazia minhas pernas tremerem e no momento em que passamos por perto da plataforma, saltei. Caí no chão com força, protegendo o bebê com meu corpo. O impacto fez meu ombro doer, mas não tinha tempo para pensar nisso. Levantei-me o mais rápido que pude e corri, empurrando quem estivesse no caminho. Ei! Gritou um funcionário da estação. Mas eu não parei. O apito do trem soou. As portas começavam a se fechar. E foi quando ouvi a voz de um dos homens atrás de mim. Peguem essa mulher! Olhei para trás por um segundo e vi os 3 sujeitos se aproximando. Eles estavam determinados. Se me pegassem, eu jamais sairia dali. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. O trem começou a se mover. Juntei todas as forças que restavam em meu corpo e corri com tudo o que tinha. As portas estavam quase fechando quando estendi o braço e me joguei para dentro do vagão. O impacto me fez cair de joelhos, mas consegui segurar o bebê com firmeza. Ouvi gritos do lado de fora. Vi os homens chegando até a plataforma no último segundo, mas já era tarde. O trem partiu. Eu tinha conseguido. Mas será que estávamos realmente seguros? Meu peito subia e descia, tentando recuperar o fôlego. O trem balançava suavemente nos trilhos e, por um instante, o mundo pareceu ficar em silêncio. Eu olhei para o bebê em meus braços. Ele estava acordado agora, mas não chorava. Apenas me olhava com aqueles olhinhos curiosos, como se soubesse que algo importante havia acabado de acontecer. Estamos a salvo, meu pequeno. Por enquanto. Levantei a cabeça e olhei ao redor. O vagão estava quase vazio. Algumas pessoas me encaravam, provavelmente surpresas ao ver uma mulher suja, ofegante e agarrada hasta um bebê como se sua vida dependesse disso. Ajustei a manta ao redor dele e me levantei, tentando parecer o mais discreta possível. Mas minha mente ainda estava em alerta. Sabia que os homens da família Cavalcante não desistiriam tão fácil. Eles eram ricos, influentes, tinham contatos. Se descobrissem para onde eu estava indo, poderiam me esperar na próxima estação. Eu precisava de um plano. Fui até uma senhora que estava sentada perto da janela. Ela parecia ter uns 70 anos, com o rosto bondoso e um xale cobrindo os ombros. Boa tarde, minha filha, disse ela sorrindo. Parece cansada. Assenti sentindo um nó na garganta. A senhora poderia me ajudar? Ela franziu a testa, mas seu olhar era gentil. O que precisa? Respirei fundo antes de responder. Preciso trocar de roupa. E preciso sair deste trem sem que ninguém me reconheça. Ela me olhou de cima a baixo e, sem fazer perguntas, pegou-me numa sacola ao seu lado. Vamos dar um jeito nisso. Naquele momento, eu soube que ainda havia esperança. Mas será que conseguiríamos despistar aqueles que estavam me caçando? A bondosa senhora abriu sua sacola e tirou aí um vestido simples, um pouco largo para mim,
mas que serviria para o que eu precisava. Vista isso, minha filha. Vai ajudá-la a não chamar atenção. Olhei para os lados, certificando-me de que ninguém estava prestando atenção em nós. Então, rapidamente, coloquei o vestido por cima das minhas roupas. A senhora sorriu, satisfeita. Agora parece uma camponesa, a caminho da roça. Ninguém vai suspeitar de você. Segurei suas mãos com gratidão. Muito obrigada, dona Carmélia, completou ela. E agora, o que pretende fazer? Suspirei. Preciso descer antes que eles me encontrem. Dona Carmélia assentiu. A próxima estação fica em um vilarejo pequeno. Pouca gente desce lá. Pode ser sua chance. Ela me ajudou a ajeitar um lenço sobre a cabeça, escondendo meu rosto parcialmente. E o bebê? Perguntou, olhando para ele. Tenho que levá-lo de volta para a mãe, respondi com firmeza. O trem começou a diminuir a velocidade. Meu coração acelerou. É agora, murmurei. Levantei-me, segurando o bebê com força. O vagão estava tranquilo, mas eu sabia que em algum lugar, talvez no próximo trem, os homens da família Cavalcante ainda estivessem me procurando. Dona Carmélia tocou meu braço. Vá com Deus, minha filha. Sorri para ela. Obrigada por tudo. Quando as portas se abriram, desci calmamente, como se fosse apenas mais uma passageira comum. Mas, no fundo, eu sabia. A fuga ainda não havia terminado. Agora precisava encontrar um jeito de voltar para Elisa, sem deixar rastros. O vilarejo onde desci era pequeno, quase esquecido pelo tempo. As poucas pessoas que estavam na estação pareciam não se importar com minha presença. Eu respirei fundo, tentando me misturar à paisagem. Apertei o bebê contra o peito e segui em direção à saída da estação. Precisava encontrar um transporte para longe dali antes que alguém percebesse que eu não pertencia àquele lugar. No entanto, antes que eu pudesse planejar meu próximo passo, ouvi uma conversa atrás de mim. O trem que passou agora. Disseram que tinha uma mulher com um bebê. Meu coração disparou. Continuei andando sem olhar para trás, mas minha mente já trabalhava rápido. Eles estavam me caçando. Virei a primeira esquina que encontrei e entrei em um pequeno armazém. O dono, um senhor magro de barba grisalha, me olhou com curiosidade. Boa tarde, moça. Precisa de algo? Minha voz saiu trêmula. Preciso de uma carona. Algo que me leve para fora daqui, sem chamar atenção. Ele franziu a testa. Fugindo de alguém? Engoli em seco. Só preciso ir embora. Ele me olhou por um momento, depois suspirou. Tem um carroceiro que leva mercadorias para a cidade vizinha. Sai ao anoitecer. Talvez ele possa te ajudar. Assenti, sentindo um alívio momentâneo. Onde posso encontrá-lo? Ele apontou para um celeiro velho nos fundos do armazém. Espere lá até escurecer, mas fique longe da estação. Tem gente fazendo perguntas. Agradeci e saí rapidamente, escondendo-me nas sombras. Agora só precisava me manter fora de vista até a hora certa. Mas será que teria tempo antes que eles me encontrassem? Atravessei o vilarejo com passos rápidos, mantendo a cabeça baixa, tentando me misturar às poucas pessoas que andavam pelas ruas de terra batida. O bebê dormia tranquilo nos meus braços, sem saber do perigo que nos rondava. Ao chegar ao celeiro indicado pelo dono do armazém, empurrei a porta de madeira rangente e entrei. O cheiro de feno e terra úmida encheu minhas narinas. Um homem alto, de chapéu de palha e botas gastas, estava empilhando sacos de farinha em uma carroça. O senhor é o carroceiro que vai para a cidade vizinha? Perguntei, mantendo a voz baixa. Ele se virou lentamente, me observando de cima a baixo. Quem está perguntando? Respirei fundo. Meu nome é Berenice. Preciso de uma carona. Ele estreitou os olhos.
E por que eu deveria ajudar uma desconhecida com um bebê no colo? Sabia que precisava convencê-lo rapidamente, porque esse bebê foi tirado da mãe à força, e eu estou tentando devolvê-lo. O homem ficou em silêncio por um instante. Depois, suspirou e coçou a barba. Isso é encrenca, dona. Se eu for pego ajudando a senhora, posso ter problemas. Assenti, entendendo sua hesitação. Sei que estou pedindo muito, mas uma mãe está sofrendo, e esse menino merece estar nos braços dela. Ele me olhou nos olhos, como se tentasse encontrar alguma mentira na minha história. E então, finalmente, balançou a cabeça. Tá certo. Suba na carroça. Vamos sair assim que escurecer. Um alívio percorreu meu corpo, mas ainda não estávamos seguros. Eu sabia que, em algum lugar, os homens da família Cavalcante ainda estavam me procurando. E se eles nos encontrassem antes da fuga? O tempo parecia se arrastar dentro daquele celeiro. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. O carroceiro, que se chamava Seu Antero, preparava os cavalos sem pressa, como se aquilo fosse apenas mais uma viagem comum. Eu, por outro lado, sentia cada músculo do meu corpo tenso. O bebê dormia tranquilo nos meus braços, mas eu sabia que, se ele chorasse alto demais, poderia chamar atenção. A senhora tá parecendo um bicho acuado, comentou Seu Antero, enquanto ajustava os arreios dos cavalos. Porque estou sendo caçada, respondi sem rodeios. Ele me olhou por um instante, depois suspirou. Se quiser mesmo sair daqui sem levantar suspeitas, precisa se acalmar. Medo demais atrai olhares. Tentei respirar fundo, mas meu coração não desacelerava. Foi então que ouvi passos do lado de fora. Meu sangue gelou. Alguém estava ali. Olhei para Seu Antero, que rapidamente me fez um sinal para ficar quieta. Os passos pararam perto da porta do celeiro. O senhor viu alguma mulher desconhecida por aqui? Perguntou uma voz masculina. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquela voz. Era um dos capangas dos Cavalcante. Meu corpo inteiro ficou rígido. Se ele entrasse e me visse ali, tudo estaria acabado. Segurei o bebê com mais força e prendi a respiração. Seu Antero, com uma calma impressionante, respondeu. Mulher? Não, senhor. Só eu e meus cavalos. O homem ficou em silêncio por um momento. Tem certeza? Disseram que ela pode ter vindo para cá. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo celeiro. Se ele desconfiasse, estaria tudo acabado. Será que Seu Antero conseguiria despistá-lo? O silêncio que se seguiu parecia interminável. Meu corpo inteiro estava tenso, cada músculo preparado para correr, se fosse necessário. O capanga dos Cavalcante pigarreou, como se estivesse analisando a resposta de Seu Antero. A cidade é pequena. Não há muitos lugares para alguém se esconder, disse ele. Se souber de qualquer coisa, nos avise. Ouvi passos se afastando. Prendi a respiração, esperando mais alguns segundos. Finalmente o som sumiu por completo. Seu Antero soltou um suspiro e olhou para mim. Por pouco, dona. Minhas pernas estavam bambas, mas forcei-me a manter o controle. Muito obrigada, sussurrei. Ele acenou com a cabeça. Agora não podemos mais esperar. Vamos sair antes que mudem de ideia e voltem para revistar o celeiro. Ajustei o bebê nos braços e subi na carroça, tentando esconder o rosto com o lenço que Dona Carmélia havia me dado. Seu Antero subiu ao banco da frente e estalou as rédeas. A carroça começou a se mover lentamente pela estrada de terra, deixando o celeiro para trás. Mas eu sabia que o perigo ainda não havia passado. Se os homens dos Cavalcante realmente estivessem vigiando todas as saídas da cidade, talvez tivéssemos que enfrentar um último obstáculo antes da liberdade. E eu só podia rezar para que conseguíssemos escapar a tempo. A carroça avançava devagar pela estrada de terra, e cada solavanco fazia meu coração pular no peito. Eu tentava manter a calma,
mas a tensão crescia a cada minuto. O bebê se remexeu um pouco, soltando um gemido baixinho. Automaticamente comecei a balançá-lo suavemente, sussurrando palavras tranquilizadoras. Seu Antero olhou de canto de olho para mim. Se conseguirmos passar pelo posto de fiscalização sem problemas, estaremos fora de perigo. Engoli em seco. E se não conseguirmos? Ele suspirou. Vamos torcer para que consigamos. A estrada era longa e pouco movimentada. O sol já havia desaparecido completamente, e a única iluminação vinha da lua e das lanternas presas na carroça. Foi quando, ao longe, avistei um brilho de lamparinas. Meu estômago revirou. O posto de fiscalização. 2 homens estavam ao lado da estrada, segurando lanternas. Quando nos viram, um deles ergueu a mão, mandando parar. Meu coração quase saiu pela boca. Mantenha-lhe a cabeça baixa, murmurou seu Antero para mim. Puxei o lenço um pouco mais sobre o rosto e segurei o bebê firme contra meu peito. A carroça parou. Boa noite, senhores, disse seu Antero com a voz tranquila. Para onde está indo? Perguntou um dos homens. Levo mercadorias para a cidade vizinha. O segundo homem se aproximou e ergueu a lanterna para dentro da carroça. Meu corpo ficou rígido. Se ele insistisse em olhar melhor, tudo estaria acabado. E a mulher? Perguntou o primeiro homem, apontando para mim. Quem é? Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Meu corpo inteiro ficou tenso. Se eu dissesse algo errado, tudo estaria perdido. Antes que eu pudesse falar, seu Antero tomou a dianteira. Essa é minha sobrinha, senhor. Está indo visitar uma parenta doente. O homem segurando a lanterna me observou por um momento. Eu mantive a cabeça baixa, fingindo timidez. E o bebê? Ele perguntou, estreitando os olhos. Engoli em seco. Meu filho, respondi com a voz baixa, forçando um tom cansado. Está doente. Preciso levá-lo para cuidados. O guarda trocou olhares com o colega. O chefe quer que revistemos todas as carroças que saírem da cidade. Tem gente importante procurando uma mulher fugitiva com um bebê. Meu coração quase parou. O segundo homem deu um passo à frente. Melhor dar uma olhada de perto. Meu sangue gelou. Se ele me fizesse descer da carroça, tudo estaria acabado. Mas antes que pudesse reagir, o bebê, como se sentisse meu medo, começou a chorar alto. Eu o embalei rapidamente, fingindo desespero. Ele está com febre. Não posso perder tempo aqui. O guarda hesitou, incomodado com o choro. Seu Antero aproveitou o momento. Senhores, por favor. A criança precisa de ajuda. A gente só quer passar. Os homens se entreolharam. E então, como se o destino estivesse do nosso lado, o primeiro suspirou e acenou com a mão. Vão logo antes que alguém importante apareça por aqui. Seu Antero não esperou uma segunda ordem. Estalou as rédeas e a carroça começou a se mover. Meu coração ainda estava disparado, mas eu sabia que havíamos passado pelo pior. Agora só faltava um último passo. Devolver aquele bebê para os braços de Elisa. A carroça seguiu pela estrada escura, afastando-se do vilarejo e do perigo que deixamos para trás. O bebê, depois de seu breve choro, agora dormia tranquilo em meus braços, como se soubesse que estava cada vez mais perto do colo da mãe verdadeira. Seu Antero dirigia em silêncio, concentrado no caminho. Eu, por minha vez, sentia um misto de alívio e ansiedade. Ainda não estava completamente segura, mas sabia que o pior já tinha passado. Depois de algumas horas de viagem, avistamos as primeiras casas da cidade onde Elisa estava escondida. É aqui que nos separamos, dona Berenice, disse seu Antero parando a carroça. Espero que tenha valido a pena. Olhei para o bebê e sorri. Valeu cada risco. Desci cuidadosamente da carroça e agradeci seu Antero com um aperto de mão firme. Se um dia precisar de algo, me procure,
ele disse antes de partir. Agora, só faltava encontrar Elisa. Caminhei apressada pelas ruas vazias até a casa simples onde ela estava. Quando bati na porta, meu coração batia forte. A porta se abriu devagar, e ali estava ela, Elisa. Seus olhos se arregalaram ao ver o pacotinho nos meus braços. Meu Deus! Sussurrou, levando as mãos à boca. Sem dizer nada, coloquei o bebê nos braços dela. Ela começou a chorar imediatamente, abraçando-o contra o peito. Meu filho! Meu filho! Aquela cena fez minhas pernas ficarem fracas. Todo o medo, toda a tensão, tudo pelo que passei, tudo valeu a pena naquele momento. Elisa me olhou com lágrimas nos olhos. Como posso te agradecer? Sorri, sentindo meu coração leve pela primeira vez em dias. Só prometa que vai protegê-lo com todas as forças. Ela assentiu, segurando a sua bebê como se nunca mais fosse soltar. Eu sabia que ainda havia perigos, que a família Cavalcante poderia continuar procurando por ele. Mas naquele momento, tudo o que importava era que aquela criança estava onde sempre deveria ter estado, nos braços de sua mãe. Obrigado por me ouvir até aqui. Se gostou da minha história, deixe um gostei no vídeo e se inscreva no canal. Comente o que mais gostou na minha história e compartilhe com alguém que também possa gostar. Fiquem com Deus e até uma próxima. Até mais!